nós vamos fazer um estudo profundo sobre Romanos, sobre a carta que o apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Roma. Na minha opinião, todos nós, todos os cristãos, devem ter um bom conhecimento na carta aos Romanos, um bom conhecimento da carta aos Romanos, devido ao conteúdo teológico profundo que essa carta contém. O apóstolo Paulo ele sistematiza o Evangelho nesta carta. E esta carta fala sobre muitos temas relevantes, importantíssimos para o crescimento e amadurecimento do cristão. Hoje vamos falar, a partir desse vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 1, versículos de 1 a 13. E é importante que você tenha a sua Bíblia com você, no momento em que você ver e ouvir este áudio, este vídeo. Por quê? É importante que você tenha essa ferramenta, que você acompanhe tudo aquilo que for falado aqui nesse vídeo. Que você tenha nas suas mãos a Bíblia, o caderno para anotação, caneta, e que você possa estar acompanhando todo o meu raciocínio. Esse estudo que eu vou estar trazendo aqui para você, ele é baseado nos meus anos de estudos, de pesquisa, baseados em grandes autores, como Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, vários livros que eu já li, e está tudo sistematizado nesse estudo aqui, ok? Então vamos lá. Vamos começar a falar aqui sobre capítulo 1, versículo de número 1 a 13. O apóstolo Paulo, ele trata sobre o Evangelho, a igreja e o apóstolo, nestes primeiros versículos, versículo de 1 a 13. Nos primeiros versículos, nós temos aqui o nome do remetente. Ele fala aqui sobre o nome do remetente, versículo 1. Bem no comecinho, Paulo, servo de Cristo Jesus. Ele fala também sobre o nome dos destinatários, lá no versículo de número 7. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. E também ele dá as suas saudações no final do versículo 7b. Ele diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo faz questão aqui de definir com muita clareza, logo no início, o Evangelho. Ele fala sobre o Evangelho, versículo 1, parte B. Chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho é um tema que Paulo ele discorrerá em toda a sua carta. Ele menciona também as marcas da verdadeira igreja, versículo 1 a versículo 5. Do versículo 1 ao versículo 5, ele fala sobre as marcas do verdadeiro Evangelho. Vamos falar sobre isso mais à frente. Ele também fecha a sua introdução falando um pouco sobre si mesmo e do seu desejo de visitar os crentes em Roma, lá no versículo de número 9 ao versículo de número 13. Aqui ele fala sobre o seu desejo, seu anseio de visitar Roma. É importante notar aqui que Paulo ele escreveu esta carta a uma igreja que ele não conhecia, situada em uma cidade que ele também não conhecia e não tinha visitado. Roma, a maior cidade, a capital do maior império do mundo na época, Roma. Razão pela qual o apóstolo Paulo ele escolhe com muito cuidado, com muita cautela, as suas palavras. No versículo 1 ao versículo 5, apóstolo Paulo ele começa falando sobre as marcas do verdadeiro Evangelho.
A carta aos Romanos não foi escrita prioritariamente para corrigir algum problema, é importante salientar aqui, mas para fazer a apresentação do Evangelho, a apresentação e uma defesa do Evangelho. No próximo vídeo, eu quero destacar 6 verdades sobre esse tema que a princípio, que ele trata, as marcas do Evangelho verdadeiro. Me acompanhe nos próximos vídeos.